Você já reparou que hoje muita gente está optando por entrar e pagar de fato por comunidades, por espaços exclusivos, do que ficar rolando o feed da rede social? Então, não tem como a gente falar de comunidade e do quanto as comunidades têm crescido sem falar do contexto social, da solidão, da busca por pertencimento e principalmente, né, das transformações geracionais que a gente assistiu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de 33 anos. Eu tive uma infância sem celular e foi nesse contexto, né, que eu cresci. E a gente viu o surgimento dos celulares e a aceleração de quanto essa tecnologia evoluiu em tão pouco tempo. E hoje eu tenho, por exemplo, filhos que são nativos digitais, que são geração Z, eles já nasceram nesse contexto das telas. Então, trouxe dados para embasar, para você não sair desse vídeo achando que as comunidades são só uma tendência do marketing ou um novo infoproduto ou um modelo, enfim, mas eu creio que as comunidades vieram de fato para mudar todo esse comportamento que a gente tem tido. Então, vou trazer alguns dados aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o segundo relatório de 2024 da McCann. 63% dos jovens da geração Z relatam sentir solidão, mesmo estando cercado de pessoas. E isso é um reflexo das ansiedades pós-pandemia e da digitalização intensa das da vida social. Então, enfim, a tecnologia e as pessoas cada vez se sentindo mais sozinhas, conectadas digitalmente, mas desconectadas socialmente. Então, por exemplo, ainda tem mais dados aqui que eu trouxe, que é de acordo com uma pesquisa, 70% dos jovens dizem que as conexões online podem ser tão significativas quanto as presenciais. Então, não tem como falar de comunidade e de conexão sem falar, né, das transformações geracionais que a gente viu acontecer, que a gente vê acontecer. Depois disso, com isso, muitos buscam espaços seguros e profundos, onde se sintam parte de algo que é real e não apenas de um perfil da rede social. Então, o que a gente encontra aqui? A vulnerabilidade social, a sensação do isolamento e o desejo por pertencer, por pertencimento de fato, que são um dos motores que impulsionam o crescimento das comunidades fechadas e por que as pessoas têm buscado mais esse modelo. E se o contexto social mudou, o comportamento de consumo mudou, as marcas também perceberam que esse comportamento de consumo foi alterado, né? Mudou. Então, elas também entraram, né, no jogo das comunidades, muito provavelmente, né, porque a comunidade em si, ela oferta relacionamento, conexão, ambiente, personalização, experiência, e isso é muito mais valorizado por essa geração. Então, as marcas oferecem esse tipo, né, de modelo de negócio, de comunidade em si, e isso não é um gasto, digamos assim, para a marca. Óbvio que custa, né, porque as comunidades podem ser monetizadas, pagas, enfim, mas isso é mais visto dentro das marcas como um investimento para a fidelização. Por quê? Porque o custo para anunciar se tornou muito mais caro e vai se tornar muito mais caro a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então, os leads estão ficando muito caros. Alcançar pessoas tem ficado muito caro quando a gente fala de tráfego. Com isso, as pessoas ainda vão ter a possibilidade, né, a gente viu, de não ver os anúncios, de pagar as plataformas, por exemplo, o Instagram, para não ver anúncios nenhum, e aí paga mensalmente. Isso também é uma coisa que está sendo testada e que vai entrar em vigor aí para o ano. O que acontece, então? Se as pessoas não estão vendo anúncio, a marca precisa alcançar pessoas, tá, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar investindo, óbvio, em tráfego, mas a gente vai investir também na outra ponta, que é a fidelização dessas pessoas. Criando relacionamento, criando confiança, né? Através da comunidade com essas pessoas, a gente tem o investimento aí para uma fidelização. E aí os clientes vão se sentir pertencentes, vão se sentir próximos à marca, e aí a jornada desse cliente, ela se torna mais longa dentro da marca, é mais provável dele comprar mais vezes dentro da sua marca, de engajar mais dentro ali do ecossistema da sua marca, e a vida útil desse cliente ser muito maior, né, em termos de compra, de engajamento, de relacionamento e confiança, porque ele está imbuído dentro da cultura da marca, dentro dos valores da marca, fazendo-se pertencente dentro dessa comunidade. E a gente vê mudanças no contexto, né, social, a gente também vê mudanças no comportamento de consumo dessas pessoas. Então, por exemplo, a geração Z, ela não consome apenas produtos. A geração Z valoriza muito mais experiência, identidade e pertencimento. E assim,
essa geração Z, ela espera que a marca defenda bandeiras, levante bandeiras que eles levantam, defendam valores que eles também levantam, e principalmente as marcas, eles esperam muito que as marcas entendam as suas necessidades e dores. Então, por isso que as comunidades, elas têm sido tão difundidas, porque a comunidade em si, ela cria cultura, e se essa cultura dessa comunidade se comunica com aquilo que eu acredito, se comunica comigo, com os meus valores, é muito mais fácil que eu vá aderir, né, a esse formato, do que ficar procurando outras marcas e etc. que compactuem. Com isso, também a gente fala sobre a saturação dos conteúdos que são irrelevantes. A gente sabe que a gente consome diariamente muitos anúncios, muitos conteúdos, um volume tão absurdo que muitas vezes a gente nem lembra. Por exemplo, eu posso perguntar para você qual foi o último vídeo que você viu ontem e talvez você nem saiba me responder e etc, porque é informação rápida e é um volume muito alto. Então aqui, com a saturação dos conteúdos, né, e do excesso desses estímulos que a gente tem tido, cai a relevância, né, e aí isso se torna um ruído. E aí as pessoas estão saturadas. Você tem visto muita gente, inclusive, migrar para o YouTube e sair do Instagram exatamente por esse volume, esse excesso de informação que a gente tem consumido. E aí, quando a gente tem espaços mais fechados, a gente tem o quê? Maior qualidade de interação, maior curadoria de informações, a gente tem espaços que você pode usufruir desse espaço sem a FOMO, e aí eu vou deixar escrito aqui o que é FOMO, sem a FOMO, sem aquela sensação de estar perdendo algo. Então, é muito desse movimento de consumir num formato mais slow. Eles não param de consumir, mas eles consomem num formato que permita que eles possam consumir da maneira que eles acham melhor, sem gerar essa ansiedade de estar perdendo algo por não estar consumindo. Tá, mas eu não sou uma marca, eu sou uma criadora, eu sou infoprodutora, eu sou criadora de conteúdo e etc. O que isso significa pra gente? Eu sou prestadora de serviço, enfim, o que isso significa pra gente e como que a gente pode aderir às comunidades também, pensando no jogo de longo prazo e em comunidade como um pilar de negócio. Por exemplo, aqui, eu trouxe os insights que são mais importantes. Não basta hoje você criar conteúdo, eu acho que você já até percebeu que não basta você só criar conteúdo. É fundamental você criar uma espécie de vínculo com as pessoas. Então, transformar a sua audiência em comunidade. Se você já tem uma audiência ali, é muito mais fluido você criar uma comunidade. Então, assim, gerar pertencimento, identidade e etc., gerar significado dentro daquilo que você está criando para as pessoas, para que elas se conectem cada vez mais com você e você transforme isso em uma comunidade rentável. Se você tem um público que busca pertencimento, que busca comunidade, ou que busca espaço, que busca curadoria, comunidade é o caminho, tá? Então, até tem um vídeo aqui sobre como você identificar se o seu negócio está pronto para ter comunidade. Assiste esse vídeo que vai ser importante para você entender se já está no feeling aí, no momento de você criar, ou se você precisa trabalhar um pouquinho mais para garantir uma audiência e depois criar essa trilha, esse novo caminho, tá? Mas, por exemplo, se você for estruturar a comunidade, tá, Martina, entendi que é para mim. Então, proponha propósito, estrutura, uma jornada clara, gere um pertencimento, entenda que comunidade é muito mais sobre profundidade do que sobre a quantidade de coisas que você vai entregar ali dentro, porque eu acabei de dizer que nós estamos saturados do tanto de coisas que a gente tem consumido, etc., nas redes sociais. Comunidade não é rede social, é um ritmo totalmente diferente, tenha isso bem claro. As comunidades fechadas e monetizadas, que são comunidades que eu tenho experiência e que eu, crio, de fato, elas são comunidades que funcionam especialmente desempenham um papel fundamental em nichos. Então, por exemplo, os nichos que precisam de intimidade, de profundidade, de conexão, de troca de experiência, são os nichos em que a comunidade performa melhor. Então, é aquilo que eu te falei. Analisa o seu nicho, as necessidades, desafios, as dores aí da sua persona, para então você poder criar uma comunidade que ela queira fazer parte, tá? Isso é muito importante. As comunidades não são uma moda, elas são uma resposta à mudança do comportamento. Então as pessoas estão buscando pertencer, estão buscando se conectar e estão buscando ser vistas também. Então, se você já identificou que o seu público está buscando algo além do conteúdo que você tem entregue para eles, é importante você averiguar se já não está no momento de você criar a sua comunidade. A boa notícia é que você pode criar toda a sua comunidade
estruturada, com uma jornada muito bem definida, com calendário editorial, rituais, manual da tua comunidade, tudo intencional e estratégico através da minha consultoria. Você pode conhecer o meu trabalho aqui através das minhas outras redes sociais e através do meu site também. Eu sou criadora e gestora de comunidades, e todos esses fluxos que a comunidade intencional e estratégica para ser um pilar de negócio necessita, eu desenho junto com você e te entrego essa comunidade pronta para você só chamar as pessoas para fazerem parte. Até o próximo vídeo.